Olá pessoal, tudo bom? Aqui estamos de volta com mais uma aula de uma nova série do curso de Linux, e essa série vai tentar mostrar quais são as coisas que os usuários Linux geralmente esquecem ou que cometem erros até antes ou depois da instalação do Linux. E hoje o assunto é interessante porque, como você pode ver aí no anunciado, são os erros mais comuns no Linux, que é a parte 1 que nós vamos falar, é instalar a live do seu Linux sem testar. Quer dizer, o cara coloca lá o CD, coloca lá o pendrive, a live entrou, pronto, ele já sai logo tacando pau na instalação. Então isso é errado, tá pessoal? Esqueçam tudo que vocês já sabem sobre carregar uma live, já sair instalando, não é bem assim. Então isso é um erro muito comum dos usuários Linux. Então a gente vai aprender agora como é da maneira correta que a gente roda a live e a gente faz os testes por dentro da live se está tudo ok com a máquina para ela funcionar perfeito e você saber que a instalação vai rodar depois 100% quando você instalar o Linux. Mas uma coisa eu quero frisar para vocês não esquecerem, tá? É importante que quando você rodar a sua live, a sua máquina esteja conectada com a internet antes mesmo de você instalar o Linux, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que frisar agora é a questão de quais testes é que a gente vai fazer depois que a live estiver carregada. Então são testes que você vai fazer antes mesmo de instalar o Linux. E o primeiro deles, os testes que vocês vão fazer em modo live, são, botei numa lista aqui para vocês acompanharem. Então a lista é a seguinte, ó. O primeiro teste é verificar através do main teste, que geralmente é uma opção que você tem lá na sua live, verificar a cache, o processador, verificar a temperatura que está processando tudo isso aí e a medida CP de performance. Lembra que nós vimos em aulas de outras séries anteriores que você tem que saber qual é a medida de performance CP do seu computador para saber qual a versão correta do Linux instalar, ok? Outro teste importante é rodar a live e ver se depois de carregada se está tudo funcionando e o hardware está funcionando corretamente. A gente vai ver quais os procedimentos para teste corretamente. Depois verificar se a live ela tem suporte total à tua rede, se ela está detectando Bluetooth, Wi-Fi, LAN e tudo mais. A gente vai ver os testes que se faz para isso daí. Outra coisa importante é verificar se a live está corretamente achando todos os barramentos e conexões de circuitos de hardware da placa do seu computador. Porque pode acontecer que se o kernel não achar um determinado barramento, ele pode dar pau na hora que a sua distro estiver carregando ou até instalando ou até mesmo antes de carregar a live. E você também tem que verificar se a sua live ela tem a opção de detectar hardwares adicionais ou drivers de hardwares adicionais, né? Porque esses drivers vão facilitar mais a vida do usuário e deixar o Linux rodando de forma mais estável, preemptiva e mais rápida. E por último, já que você vai instalar o Linux dentro do computador, você tem que verificar se a unidade do HD, do SSD ou do MSATA que está lá, que vai receber o Linux, se ela está 100%, se ela está com performance boa, se está com saúde. Isso a gente vai ver como é que se faz através do teste da live. Então vamos seguir adiante. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o main teste. Todo mundo sabe que quando você roda uma live, a gente tem uma opção de teste de memória, né? Que geralmente fica no menu da tua live que está iniciando. Então tu vai chamar esse teste de memória que tem no menu da tua live e automaticamente vai aparecer essa tela aqui do main teste. E algumas coisas a gente tem que frisar aqui que já foi explicado em aulas anteriores, mas eu vou recordar rapidinho aqui, é a questão de alguns itens que tem que serem verificados, como por exemplo, aqui é a medida CP, ó. Essa é a medida CP. Aqui nós temos um computador, como exemplo, que está a 37.000 megabytes por segundo de processamento. Então esse tipo de computador, lógico, ele não vai rodar as versões mais atuais do Deepin, do Ubuntu, do Debian e assim por diante, tá? Então você vai ter que rodar uma versão de meia época aí do seu Linux para poder ter um bom desempenho e preemptividade com o seu kernel aí nesse Linux, né? Bom, outra coisa importante também que você tem que verificar aqui é as caches, ó. Esse é um processador muito bom. Por quê? Porque ele tem 64K de cache, tem 2 MB na L2, né? Mas o que peca muito nesse processador aqui, que faz a medida CP dele ser muito baixa, é a questão aqui do tempo de latência que ele tem aqui, que é muito alto. Esses valores que eu acabei de grifar, geralmente, quando eles são mais baixos, você tende a ter uma performance maior. E outra coisa também é que o clock de barramento externo do processador está trabalhando meramente a 100 MHz, o que é muito pouco para as tecnologias atuais, né? Então é aí que peca a performance desse computador.
Outra coisa importante que você tem que verificar nesse teste é a temperatura do teu processador. Durante esse teste, a tendência dessa temperatura aqui, ó, é subir. E se ela chegar na faixa de 78 a 85 graus, isso é uma questão muito crítica, tá? Significa que o teu computador ele está sofrendo já um superaquecimento só para mapear tanta memória como está sendo testado aqui nesse teste. Então você tem que tentar ver no seu hardware aí qual é esse problema, tá? Isso pode dar problema até de travamento quando você utilizar aplicações no Linux em modo gráfico que vai usar 100% da tua CPU. E o mais interessante é isso aqui, ó. Se eu estivesse rodando uma live para testar uma máquina e aparecer esses vermelhos aqui embaixo, ó, isso significa que eu estou com a memória RAM defeituosa. E isso daí dá muito problema para pessoas aí que eu vejo em grupos de WhatsApp e Facebook, e até alunos meus dizer, professor, eu tenho uma máquina velha ali que eu tento instalar o Linux, fica dando erro de kernel, fica travando, não instala, não roda. Possivelmente seja problema de memória RAM, tá? Então com esse teste aí, se aparecer algum vermelhinho aqui embaixo, você já mata logo essa questão da memória RAM, tá? Então é imprescindível você fazer esse teste de memória antes mesmo de instalar o seu Linux, tá, pessoal? Bom, o segundo teste que você pode fazer com a sua live, antes mesmo de instalar o Linux, tá? É ver se sua live está funcionando normal. Resumindo, você vai mandar carregar aquela live, você vai mandar carregar o modo gráfico, você vai mandar a live rodar praticamente no teu sistema. E se durante esse processo aparecer telas como esta, que eu estou mostrando aí, ó, a primeira tela é um erro aqui gráfico, né? Um erro de adaptação gráfica, ó, com o modo de vídeo da tua placa. Esse já aqui já é um erro de kernel, possivelmente seja problema na tua mídia externa ou na mídia interna ou até na memória RAM, né? Temos aqui o outro caso, ó, que o sistema gráfico carrega e o sistema não consegue detectar qual foi o erro de comunicação entre o kernel e o hardware. Então ele te dá essa mensagem aqui, olha. Então tem outra que acontece quando ele está rodando, ó, ele diz que a mídia precisa ser corrigida antes mesmo da live entrar. Então esse problema aqui ele pode ser a mídia da live ou pode ser até o HD interno da tua máquina, né? E outros problemas que podem ocorrer aí, como esses que muita gente conhece, que você termina de instalar o Linux e começa a aparecer esses tipos de mensagem aí nos derivados do Debian, né? Então existe alguma coisa errada. Se a tua live for carregada e já aparecer todos esses erros aí antes mesmo dela ser carregada, isso significa que tu pode estar com algum problema de compatibilidade na mídia da live, algum problema de compatibilidade da tua versão de Linux que tu está rodando, ou até mesmo um problema interno do computador, tá? Então é bom verificar isso aí na hora que a tua live ela está rodando, tá? Bom, o terceiro teste que você vai fazer quando você for rodar a live é a questão de verificar o suporte de rede. Vamos supor que a tua live entrou, né? Ela carregou numa boa. Mas você quer saber se aquela live realmente está lendo todos os adaptadores de rede, né? Então, uma das maneiras bem práticas que você pode fazer é usar, como está mostrado aqui, ó, o comando ifconfig, tá? Como está mostrado aqui em cima também, ó, o ifconfig, tá? Por quê? Porque quando você entrar no terminal e escrever o ifconfig, ele vai te listar na tela automaticamente todos os adaptadores de rede que foram detectados. Como no caso, no nosso exemplo aqui, ó, foi detectado um adaptador de rede de cabo, né, rede cabeada, e foi detectado aqui um adaptador de wireless, de rede wireless. Então, é interessante. Agora, vale lembrar que nas versões atuais do Debian, esses comandos aí, o ifconfig, ele pode não vir previamente instalado na versão atual do Debian. É um pacote que geralmente está faltando. E o nome desse pacote é NetTools, tá? Então, se o teu Debian aí tá rodando numa live e tu não consegue dar o ifconfig, tu pode instalar o pacote NetTools para você dar o comando ifconfig. Mas se você não quiser instalar nada, você pode usar também o comando aqui, como mostrado, o comando IP ADDR, tá? Que ele também vai mostrar uma lista parecida com essa, mostrando todos os adaptadores de rede. Se por acaso alguns dos adaptadores não aparecerem aí, isso vai ser problemático. Por quê? Porque pode acontecer que depois de instalada a tua distribuição, depois que a live estiver instalada, ela não vai se comunicar com a rede corretamente por falta da detecção do hardware ou do driver daquele adaptador. Tá? Mas isso pode tentar ser corrigido se a tua live tiver uma opção de pós-detecção de hardware, quer dizer, uma opção que tu possa detectar depois os hardware depois de instalado, tá? Então, o próximo teste que você vai fazer com a sua live, quando ela estiver rodando, é verificar se todo o circuito está sendo detectado pelo kernel da tua live antes mesmo de tu instalar a tua live, tá?
Então a melhor maneira de fazer isso daí, ó, é como está escrito aqui em cima, ó, você usar o comando lspci, que o lspci vai listar todo o hardware que foi detectado. E você pode até combiná-lo. Quem conhece aí a questão de terminal e de comandos agregados, você pode usar até o comando grep junto com o lspci para você listar só aquele periférico ou hardware que você pensa que talvez ele tenha sido detectado ou não. Se você usar só o comando lspci, ele vai mostrar uma tela parecida com essa, ó. E como você pode ver na tela, tem todos os hardwares e barramentos e circuitos detectados, né? Então é muito bom você verificar isso daí, porque se acontecer de você dar o comando lspci e você não vê nessa lista a placa de rede, qual é a identificação da placa de vídeo, etc., isso vai ser problemático. Talvez o teu Linux não vá rodar corretamente no teu hardware. Então é sempre bom verificar se todo o teu hardware e barramentos e circuitos adjacentes aos barramentos, eles estão aí todos detectados, tá? Bom, o próximo teste que você vai ter que... Ó, aqui temos um outro exemplo do comando grep. Nós temos aí ali, ó, um lspci com grep, ó, você pode ver aqui, ó, um lspci com grep. E esse lspci com grep, ele manda pesquisar na lista só os circuitos que são Ethernet, quer dizer que são adaptadores de rede. Você vê aqui na lista que ele encontrou dois, ó. Ele encontrou um Realtek, um RTL8111 e encontrou um outro que é um RTL8139. Então você vê que o comando lspci ele é muito bom para pesquisar se um determinado hardware está sendo encontrado ou não, né? Bom, o segundo teste o próximo teste que você vai fazer já é em relação a se a tua live ela tem capacidade de detectar hardwares adicionais ou não que não tenham sido detectados naquelas telas anteriores que nós vimos, tá, pessoal? Eu passei por uma situação numa loja uma vez que antes do cliente comprar, ele queria saber se o Linux iria rodar com total compatibilidade no notebook dele. Então eu rodei lá o Linux Mint e ele não achou o Wi-Fi, né? E eu automaticamente lembrei que o Linux Mint ele tem um detector adicional de hardware. E através desse detector adicional de hardware, ele achou o Wi-Fi, configurou lá e a gente conseguiu fazer a máquina entender o Wi-Fi numa boa. Então eu disse para ele, olha, pode instalar então que o Mint vai depois detectar o teu Wi-Fi. E foi dito que aconteceu. Ele instalou, funcionou numa boa. Então, você tem que ver se a tua distro, como está escrito aí, se a tua distro ela tem algum recurso adicional de detecção de hardware, né? Eu posso dizer que o Manjaro tem, o Ubuntu tem, o Mint tem, o Zorin tem, alguns que não tem, o Debian, o Fedora, esses que são mais ligados diretamente a estruturas puras, que eu chamo de universos Linux, que é o Slackware, o Red Hat, o Debian, geralmente eles não têm esse tipo de facilidade, mas as outras que são derivadas dele, geralmente tem, né? Então, por exemplo, aqui no caso, nós estamos vendo essa tela aqui é um exemplo prático do Ubuntu, que ele pode detectar hardwares adicionais, né? Como no nosso exemplo aqui, olha, ele está detectando, vamos ampliar aqui, ele está detectando aqui um novo driver de vídeo que pode ser atualizado, tem até várias opções para o usuário escolher, né? E um código de driver para uma Broadcom, tá? Uma coisa que eu não falei nas aulas anteriores e eu quero deixar bem explícito aqui, é que os adaptadores de rede do fabricante Halink e os adaptadores de rede do fabricante Broadcom geralmente tem muita problemática com os kernels Linux de meia época ou mais antigos, às vezes não são detectados, tá, pessoal? Então, na nossa sorte aqui, ó, nesse exemplo, esse detector de driver do Ubuntu automaticamente achou um driver mais coerente para Broadcom, que é uma placa de rede que ele tem aí, né? Nesse exemplo dessa máquina, certo? Então é interessante isso daí, porque aqui, ó, ele detectou a Broadcom, como você pode ver, ó. Então ele vai configurar bonitinho aí a placa de rede, porque ele achou esse drive adicional para jogar para dentro do kernel depois, né? Bom, então continuando, nós temos aqui um outro exemplo que eu vou ampliar aqui, tá? Um exemplo bacana que é do Linux Mint, que ele achou aqui, olha, rodando esse aplicativozinho bonitinho que tem no Mint, ele achou aqui um controlador gráfico, tá, da AMD para esse computador, e ele achou um outro também logo embaixo. Aí você vê aqui, ó, que ele dá até as descrições, ó, você vê que ele dá a descrição do controlador, né, e mostra aqui quem é o controlador que foi detectado, né. Aí você pode instalar ou não ele no kernel, dependendo do seu gosto aí. Bom, outro exemplo aqui, olha, nós temos o Manjaro, ó.
Deixa eu só limpar aqui as marcações. Vou limpar aqui as marcações. Então nós temos aqui o Manjaro, ó. Essa tela escura aqui já é do Manjaro. O legal do Manjaro é que ele, como você pode ver aqui, ó, ele tem um programa próprio também de detecção de hardware. Se eu não me engano, esse programa ele já vem a partir da versão 12 ou 13 do Manjaro, tá? Se eu não me engano. Então você vê que aqui ele detectou, ó, ele detectou que existe um drive de vídeo Intel e um drive de vídeo VESA compatível aí junto com o Intel, né? Então o ideal é ele instalar os dois, porque o VESA vai manter compatibilidade com coisas de legacy, que eu já expliquei na aula passada, e o drive de vídeo Intel, que seria um drive mais atual. Então ele tem aqui a opção, ó, o drive Intel está instalado já, ó, mas o drive de compatibilidade VESA com legacy não está instalado, como você pode ver aqui. Então é legal no Manjaro porque tem essa opção aí de fazer as instalações desses pacotes, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui então. Tirar as marcações. Vamos ver um outro exemplo. Aqui um outro exemplo, olha, que você pode ver que ele tem duas opções de drivers que foram detectados e tem também um microcode de processador que vai fazer uma preemptividade e performance maior na divisão dos núcleos do processador. Muita gente pergunta o que é esse microcode que o Linux se acha. Isso daí, gente, é uma forma do kernel usar de forma mais inteligente a divisão de tarefas entre os núcleos do processador ou ativar os núcleos que o kernel não consegue alcançar, tá? Para isso que serve esse microcode que geralmente vem aí nesses pacotes de drivers adicionais que o Linux detecta, tá? Então é importante você lembrar que geralmente a maioria das distribuições que são derivadas de outras, eles têm geralmente um aplicativo lá, ou você instalou, ele já vem na live, e você pode rodar esse aplicativo na live e ver se a tua live vai encontrar hardwares adicionais para serem, ou drivers adicionais para serem colocados em cima do kernel na hora da instalação do que você fizer da sua live para sua máquina, tá? Então, pessoal, vem aí o último teste que você vai fazer, ó, verificar se a mídia de dentro do seu computador ela realmente está pronta para receber o teu Linux, tá? Porque não adianta tu ter total compatibilidade com tudo nesses testes e quando você instalar o Linux para um HD defeituoso. Então isso não é muito viável, vai dar muitos problemas. Então, como é que eu vou saber se meu HD de dentro, o meu SSD está 100% para poder instalar o Linux? Muito simples, olha. Você vai ter três opções. Você pode usar da sua live, geralmente o GNOME Disk, ele vem instalado em algumas lives aí de Linux, tá? É aquele programa que você gerencia discos e mídias inseridas. Ou então você pode instalar o G-Smart Control, que é um pacote que, se a tua live estiver na internet, você pode baixar esse pacote, que é muito bom ele. Ou você pode usar o comando HD Parm, que com esse comando você consegue saber se a performance real do teu HD, não a saúde, mas a performance. E como a gente vai usar ele? Da seguinte forma: aqui está a tela do GNOME Disk. Para quem não conhece, esse é o GNOME Disk. E bem aqui, olha, nessa engrenagem aqui, ó, vai abrir um menu para você, onde nesse menu você vai ter duas opções principais para analisar o seu HD interno. Então, como que você vai fazer? O seu HD interno ele vai aparecer nessa lista aqui, ó. Aí você vai marcar o HD aqui nessa lista, tá? Marcar ele e você vai aqui depois, ó, nessa engrenagem, você vai escolher a primeira opção que se chama Smart Data, ou melhor, verificar a questão do Smart. Quando você mandar verificar o Smart, ele vai mostrar uma tela um pouco parecida com essa daqui, ó. E nessa tela ele já vai te dar logo de antemão uma mensagem dizendo se o teu disco, se a tua unidade de disco interna ela está ok ou não, ó, como mostra aqui, ó. Se ele disser que está ok, isso não significa que o teu HD é o Pikachu das galáxias, ainda não, tá? A segunda coisa que você tem que verificar é dessa lista aqui, todos os itens que tem a palavra setor, como esse aqui, tá? Como esse aqui, ó. Por que você tem que olhar para cá? Porque se essas linhas escrito setor tiver algum número aí, significa que isso já é ou dano mecânico ou dano físico na mídia do teu HD, tá? Principalmente essa primeira opção, que se chama
contagem de setores realocados, tá? Geralmente isso daí são correções automáticas que o HD faz, e quando elas chegam num nível muito alto, o HD já não consegue sincronizar direito as correções com as leituras e gravações, tá? Então fica prestando muita atenção aí, porque se esses valores aumentarem ou saírem de zero, significa que o HD ele não está com boa saúde, tá, pessoal? Sem falar que você pode fazer alguns testes rápidos no teu HD com esse botão aqui de baixo, tá? Mas esse não seria o melhor de todos os testes. O melhor de todos os testes é o que eu vou mostrar para você agora. Agora lembre-se que tudo isso você tem que fazer com a live rodando, tá? O próximo teste, o mais importante, é o teste de benchmark. Esse teste é importante porque ele vai te dar a viabilidade de performance mecânica, eletrônica e de taxa de transferência do teu HD. Não só como isso, mas também vai indicar onde está alguns picos de danos ou de desincronia na tua mídia física do teu HD, tá? Então, por exemplo, quando você mandar fazer esse teste, lembra que eu falei em aulas anteriores que um HD, quando ele já está abaixo de 48 megabytes por segundo, isso pode ser muito comprometedor para o Linux, pode gerar um Linux lento, travando e com vários outros problemas. Então veja só, esse HD aqui, ó, se você olhar bem nesse gráfico, vou até ampliar para vocês verem aqui, ele começou, ó, em 40 megabytes aqui. Você pode ver, ó, que ele começou em 40 megabytes, né? Aí ele foi subindo para 60, certo? Aí ele subiu aqui para 100 megabytes e com o passar do espaçamento da mídia, ou melhor, da distância do disco para o início e o fim, ele decai um pouco a performance. Esse decaimento é normal. Por quê? Porque quanto mais longe o cabeçote chegar no fim do disco, mais time ou nanosegundos ele vai levar para retornar o dado ao início do disco. Então, quer dizer, é o que a gente chama de spin time, é o tempo que o cabeçote se mexe e retorna, tá? Então, quanto mais distante do disco, maior esse tempo, então menor vai ser a taxa de transferência. Então, esse decaimento é normal. O que não é normal é ele começar aqui, ó. Ele começou com uma taxa muito baixa, né? Depois ficou o tempo todo baixa e só aqui lá em torno aqui de 30% do HD é que ele subiu a performance. Então o que é que a gente pode dizer? A gente pode concluir categoricamente que de 0 a 35% esse HD não presta, ou melhor, vai ter lentidão, engasgo, problemas de sincronia de dados e má gravação de dados ou leitura, tá? Então é importante você entender esse gráfico que o Gnome disse e testa. Outra coisa também é que nos valores aqui embaixo ele vai te dar uma média de performance, que no caso aqui dá 77 megabytes por segundo. Bom, para um HD SATA que deveria transferir em torno de 120 a 150 megabytes por segundo, até que essa média está baixa, tá, pessoal? Então isso significa que esse HD não é um HD tão novo assim, tá? Tá bom? Então é importante você ficar atento com isso daí. Outra coisa também é a média do tempo de acesso. Geralmente, quando isso aqui se aproxima de 19 milissegundos, geralmente ocorre atrasos de alguns segundos latentes. Então, quanto menor esse valor, mais rápido o teu cabeçote vai espinar e vai poder fazer o movimento de transferência de dados sem ter atraso nenhum. E quanto maior esse valor, mais lento vai ser a ação mecânica do teu cabeçote do HD, tá? Então é importante você fazer esse teste aí através da sua live. Como eu falei, você procura na sua live aqui, ó, procura o Gnome Disk, tá? Geralmente ele é chamado de Disk ou Discos na live, ou você instala o G-Smart Control. Vamos ver como é que funciona o G-Smart Control. O G-Smart Control, o que é legal dele, é que ele mostra de forma bem sucinta aqui, ó. Deixa eu apagar aqui as marcações. Ele mostra de forma bem sucinta e de vermelho aonde é que está o erro do teu HD, né? Como ele está mostrando aqui, ó. Ele está mostrando aqui onde ocorreu uma análise de erro do teu HD. Ele está querendo dizer aqui nessas letras vermelhas que o meu HD, a interface dele parou de funcionar 5 vezes durante toda a vida útil dele, tá? Bom, para um HD que já está há 4 anos rodando, 5 vezes até que não é tanto, mas vamos supor que ele informe aqui que foi umas 200 vezes, né? Aí já tem que ser considerado um fator de risco do teu Linux corromper dados pelo fato dele estar instalado num HD que oferece esse risco aí, tá?
Então o G-Smart Control, além desses dados, ele oferece muitos outros dados que normalmente nenhum outro aplicativo Linux informa, tá, gente? Então vale a pena testar o teu HD e ver o histórico de erros. O G-Smart Control é muito bom porque ele mostra o histórico de erro do teu HD, tá? E mostra de forma precisa. Bom, e o uso do HD Parm, como está marcado aqui em cima, ó, basta você escrever ele nessa sintaxe aqui que está aqui em cima e usar no lugar do X lá no final, colocar a unidade de dispositivo que você vai usar. O teu HD provavelmente seja SDC ou SDB, né, mas não SDA. Então vale a pena só você trocar o X lá para qual partição ou qual unidade de disco que você quer testar, né? Então, feito esses testes, você consegue determinar se o teu HD interno está realmente viável antes de você concluir a instalação da live ou passar para instalar a live. Então tudo isso tem que ser feito pela live que você está rodando no Linux, né? E já pensou você não fazer esse teste, instalar um Linux e pelo fato do HD estar todo bichado, ele começa a travar, resetar, dá problema gráfico e tudo mais? Então vale a pena testar o HD antes. Bom, pessoal, espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa e na segunda aula a gente vai aprender algumas outras dicas em relação a como definir as partições na hora que você vai instalar o Linux. Aí vai ter alguns erros que eu vou mostrar que geralmente são cometidos pelos usuários Linux na hora de particionar o HD. Então até a próxima aula e força no Linux aí, pessoal. Tudo de bom para vocês e um abraço do Panda.